Essa seria uma foto real de Jesus Cristo que foi tirada por volta do ano 30. Mas como isso é possível, visto que a primeira máquina fotográfica só foi criada no ano de 1839? Segundo as histórias, as fotos em questão foram tiradas por um aparelho chamado cronovisor ou chronovisor, uma máquina que consegue visualizar e fotografar eventos do passado. Será que essa história é realmente verdadeira? No vídeo de hoje, iremos falar sobre o cronovisor, a máquina do tempo usada para fotografar eventos do passado. Antes de prosseguirmos, se você é fã de curiosidades e mistérios, já deixa aí o seu like no vídeo e se ainda não é inscrito, aproveita também e já se inscreva no canal. Quer você seja católico ou não, a cidade do Vaticano é um lugar espetacular, com suas belas arquiteturas e artes espalhadas por toda parte. Quem visita o lugar fica maravilhado pela sua beleza. Mas há um local dentro dos seus muros que é praticamente desconhecido de todos. Uma fortaleza subterrânea chamada de bunker, que é restrita. Quase ninguém tem acesso. O lugar é protegido por guardas armados e tecnologia de última geração. Neste local são guardados vários arquivos, livros e pergaminhos que datam do início da criação. O lugar também abriga vários tesouros, artes e textos apostólicos. O lugar é gigantesco, possui quase 90 quilômetros de prateleiras. Dentre todas essas relíquias e tesouros que foram coletados pela igreja ao longo de mais de 1000 anos, um deles é considerado o mais intrigante e misterioso de todos, o cronovisor. Um dispositivo que pode visualizar e fotografar eventos do passado. Durante anos, a existência do cronovisor foi apenas boato, porém o livro lançado por um padre do Vaticano chamado François Brun mudou tudo. No livro francês, chamado O Novo Mistério do Vaticano, o padre fala sobre um dispositivo criado por clérigos que pode captar imagens e até mesmo sons de eventos passados. Segundo François, o cronovisor foi desenvolvido por um outro padre, chamado Pellegrini Ernet. No livro, François fala que conheceu Pellegrini durante um passeio de barco pelo Canal de Veneza. François relata em seu livro que eles começaram a conversar sobre diversos assuntos, até que entraram em âmbito religioso e sobre as interpretações bíblicas. Num determinado momento da conversa, Ernet o interrompeu e disse que não havia nada que interpretar, que é possível ver o que realmente aconteceu com os próprios olhos. Ernet revelou que trabalhou na construção de um dispositivo que, segundo ele, permitia visualizar eventos do passado em qualquer época da história. Segundo o padre, o cronovisor era uma espécie de máquina do tempo que podia ser programado para mostrar fatos e acontecimentos do passado. Ernet afirmou que, com o uso do cronovisor, viu e ouviu os discursos de Napoleão Bonaparte e Mussolini, viu os discursos de Cícero na Roma Antiga, a Arca de Noé, e que os acontecimentos narrados na Bíblia são todos verdadeiros. Ele disse que viu os últimos dias de Jesus, incluindo sua crucificação. Viu Moisés com os 10 mandamentos, a destruição de Sodoma e Gomorra e muitos outros fatos importantes da história. Ernet revelou que ele e mais 12 cientistas, incluindo Enrico Fermi, responsável pelo paradoxo de Fermi e por criar o primeiro reator nuclear, e Wernher von Braun, que posteriormente se tornou presidente da NASA, haviam trabalhado na criação desse dispositivo em 1952. Segundo ele, o cronovisor cria uma porta dimensional na qual é possível se conectar com o passado. Segundo ele, os acontecimentos e sons do passado continuam a existir em forma de energia e vagam até hoje pelo espaço-tempo, e através de poderosas antenas que, segundo o padre, foram feitas de material desconhecido, eles conseguiam ver qualquer fato do passado como se fossem projetados em uma tela. Impressionado com o que estava ouvindo, o padre François perguntou a Ernet o que tinha acontecido com o dispositivo. Como o cronovisor era um aparelho que podia se conectar com o passado, o Papa João XXIII ordenou que a máquina fosse desmontada e trancada e proibiu seu uso, temendo que, se caísse em mãos erradas, ele poderia ser usado como uma arma. Durante 12 anos, essa história permaneceu escondida até que, em 1972, um jornal italiano publicou uma matéria
falando da máquina que fotografa o passado. A partir daí, muitos começaram a acreditar que o cronovisor era real e estava sendo usado para manipular a população. Logo, várias fotos começaram a vazar, incluindo essa tirada pelo próprio Ernest no dia da morte de Jesus, e essa outra que mostra Jesus andando com seus discípulos. Se isso for realmente verdade, é a maior invenção científica da história da humanidade. O Vaticano, porém, nega sua existência. Imagine só um equipamento que pode ver o passado. Seria algo espetacular. Porém, a história do cronovisor pode não ser tão verdadeira assim, mesmo que suas fontes sejam confiáveis. As fotos atribuídas ao cronovisor são falsas. A foto da crucificação é, na verdade, a foto de uma estátua que está na Itália, do escultor Lorenzo Valera. Essa outra é a foto de uma pintura do artista alemão Johannes Raphael Wella. Chama-se Jesus nos Campos de Trigo, pintada por volta do ano de 1900. Já esta outra é de Eugene Bernandi, pintada em 1898. Então por que homens respeitados arruinariam suas reputações com uma mentira? O padre Ernest era altamente respeitado pelos seus colegas e publicou vários livros ao longo da vida. E o padre François também era bem respeitado e conhecido no meio religioso. Em seu leito de morte, o padre Ernest confessou a um amigo que as fotos atribuídas ao cronovisor eram falsas e que nunca conheceu Fermi nem Werner von Braun. Ernest confessou que fez tudo aquilo para que mais pessoas se interessassem por religião, porém afirmou veementemente que o cronovisor é real e estaria guardado no Vaticano. Em 1988, o Vaticano emitiu um decreto bem estranho, dizendo que se alguém fosse pego usando a máquina do tempo, eles seriam imediatamente expulsos. Então, se a tal máquina não existe, por que emitir um decreto proibindo o seu uso? Bem estranho, não acham? Muitos acreditam que o cronovisor é real e é usado ocasionalmente para influenciar os eventos mundiais. E você, acha que o cronovisor existe? Opine aí nos comentários. Ficamos por aqui, obrigado por assistir e até a próxima.